Olá a todos fusqueiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, desta feita aí, conforme o último vídeo terminou, né, terminamos com a aplicação do primer no capô dianteiro do Fusca. Então agora eu quero avançar para gradualmente a gente começar o processo de aplicar a tinta. Ah, mas ali no teto do Fusca ainda não apliquei o primer, não apliquei no primer ali em outras partes do Fusca. Não tem problema, essas peças aqui, tanto o capô dianteiro quanto os paralamas dianteiros, eles são peças soltas. Então não tem nenhum problema em eles ficarem prontas agora, embora ali no Fusca ainda não esteja pronto. Porque ali provavelmente vai ser o que eu vou fazer por último, né? Mas agora a questão, o trabalho agora é a gente se preocupar com o capô dianteiro. Vamos dar uma olhada nele? Vamos ver o que temos até o momento. Então tá aqui ele, aplicação do primer, né? E a questão que acho que dá para ver sim na filmagem, né? Que há um degradê, né? Lembrando que por baixo era o preto fosco vinílico, que deixa a peça bem escura, e mesmo com a aplicação do primer, algumas partes ainda ficaram um pouco escuras, e algum motivo, eu acho que a pistola pulverizadora, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com primer com ela, né? Dificuldade essa que eu creio que não vai ter na pintura final, na tinta final, que inclusive a função do primer é justamente permitir que a tinta final adira bem, enfim, faça uma boa aderência ali na peça, ok? Então, o que aconteceu? Eu apliquei o primer aqui, nessa configuração. E cara, tá difícil, ainda não me recuperei. Então, para a pintura final, eu vou ter que tentar uma abordagem diferente. Então, já estou pensando em algumas ideias, né? Mas isso eu devo fazer amanhã, né? Então, o trabalho que eu faço hoje é o trabalho preparatório, né? A gente vai começar com os preparativos, né? Para que amanhã seja mais fácil de eu chegar e vir pintando com mais facilidade, né? Então, vamos vir aqui começar com a aplicação do lixamento, trabalho de lixamento, que tem a função de esticar a tinta, deixar ela mais nivelada, né, e deixar ela mais fina, né, porque só a aplicação do primer fica uma tinta muito grossa, né? Por isso que eu falei que eu não me dou bem com a pistola pulverizadora no primer, porque eu não tenho ajuste de bico ali na pistola pulverizadora. Por isso que eu falo que no vídeo específico ali que eu apliquei o primer nos paralamas dianteiros, eu faço uma diluição maior quando é o primer, né? Usei o mesmo processo que eu usei naquele vídeo e eu tive mais dificuldade do que naquela vez, né? Estranho isso, curioso. Então eu estou pensando seriamente, né, quando eu for aplicar o primer, né? Criançada ali tá aprontando. Bom, então quando eu for fazer a aplicação do primer lá no Fusca, no teto e nele mesmo, né, eu devo fazer uma diluição ainda maior do que eu fiz aqui. Estou pensando seriamente nisso. Enquanto isso, eu quero ver se aproveito o embalo de pintar o capô e também pintar o paralama dianteiro, nem que seja só um deles, né? Então eu estou testando aqui uma abordagem, não sei se vai funcionar. Ó, tá vendo? Aqui tá bem resistente, hein? Eu acho que vai funcionar assim, tá? Porque aí, se eu puder, né, levar 2 pelo preço de 1, né, já facilita bastante. Vamos ver se vai funcionar. Então, conforme eu falei antes, vou fazer a aplicação do lixamento, que é a lixa d'água. E aqui é a lixa 400 e lixa 600. Também queria fazer com a lixa 500, mas não achei a lixa 500. Então vai ser com a 400 e em seguida a 600 mesmo, que funcionou bem ali com os paralamas dianteiros, né? E tem aqui, ó, tô aqui com um borrifador com um pouco de detergente diluído. E
não quero mais reviver os pesadelos que eu tive aqui trabalhando aqui nessa bancada bem pequena, né? Eu acho que eu vou trabalhar na mesa mesmo. Só que aí eu vou ver se eu tiro a peça agora e cubro ela com tecido, né? Talvez com tecido aí eu não prejudique tanto, mas se for pegar mesmo na madeira não vai ter problema, que vai ser por pouco tempo, né? Vai ser por pouco tempo enquanto eu lixo e depois eu seco logo em seguida. Então vamos embora. Pessoal, não deu jeito não, vamos fazer o trabalho por aqui mesmo, aí eu vou me valer ali do uso do banco para tentar aliviar um pouco o trabalho, mas vamos devagar sempre aqui, porque aqui pelo menos não tem tinta que tem que ter o tempo da catálise, eu vou no meu tempo aqui. Bom, então aqui está com a aplicação do lixamento, com a lixa 400, lixa d'água, e se percebe que com esse trabalho já se obtém aí um melhor alisamento ali da peça, né? A peça começa a ficar mais lisa, mais uniforme aí a aplicação da tinta, né? Não tem problema se começa a aparecer mais traços da tinta que estava antes, que é a tinta preto fosco vinílico, né? Principalmente você percebe que há um degradê, mas isso no princípio não vai ser um problema, né? A função do primer é justamente de proteger a peça e vai permitir melhor a aderência da tinta quando vier, né? Então, de qualquer forma, mesmo que nesse momento esteja aqui aparecendo ainda traços da pintura anterior, não vamos esquecer que ainda vai vir a pintura final, né? Então, se o preto fosco vinílico nesse momento está por detrás do primer, depois disso vai ficar por detrás da pintura final. Então, realmente, acredito que não vai causar nenhum tipo de problema, né? Mas, de qualquer forma, veja como já melhora, né? Agora a gente vem com uma lixa mais fina, que é a lixa 600, para poder fazer o lixamento aqui da peça. Bom, então a peça devidamente lixada, com a lixa 400, lixa 600, lixa d'água. E agora, já limpei a peça com o sabão automotivo, né? E é isso, esperar secar um pouco, vou colocar lá de volta na mesa para amanhã eu preparar melhor aqui a bancada onde vai ficar o capô, porque desse jeito assim não tem costa que aguente não. Inclusive eu achei que ficou ruim para poder aplicar a tinta, né? Eu acho que se não fosse por isso a aplicação ficaria até melhor, né? Mas é isso, bora que bora. Bom, pessoal, deu ruim. Bom, não vou poder pintar agora por enquanto, porque enquanto eu trouxe aqui o capô aqui para a mesa, né,
eu percebi algumas falhas ali no processo da pintura, e aí eu vou ter que dar uma olhada com mais calma. Vamos ver aqui? Bom, o curioso é que se você olhar aqui pela gravação, talvez não perceba, né? Mas, acho que esse aqui dá pra ver bem. Ó, que aqui lanhou a tinta, então tive que tirar a parte que estava descolando, e aí fez um sulco, né? Tá vendo? Dá uma depressão aqui, né? Não fosse por isso, talvez eu nem iria me preocupar com esses pequenos defeitos que tem aqui, que não influi muito, porque isso aqui sai quando vem a tinta final, tá? Porque apesar de ter esses defeitos, né, a tinta não danificou. Aqui danificou um pouco, né? Então nada que me preocuparia tanto, mas se eu vou consertar isso, então claro que eu também vou consertar isso, né? Outras coisas aqui que aconteceram, né? Aqui, né? Esse ponto também, né? Aqui, então aqui também, então tem esses defeitinhos que surgiram, né? Esse eu não sei se eu faria alguma coisa, né? Não parece que preocupa tanto, né? Esses mais, né? Porque como eu falei, algumas coisas saem quando vem a tinta final, né? Quando é pouca coisa, né? Que dá só uns defeitos aqui, porque a tinta ela vem e preenche, pouquinho que seja, né? E depois o lixamento no final nivela, né? Mas quando é um pouquinho maior, né? Um pouquinho que seja, ó, já dá problema. Agora, o curioso é que foi só desse lado aqui, ó. Só desse lado aconteceu isso. Se a gente for ver esse lado que está aqui, ó, esse lado aqui, ó, é maravilha, né? Maravilha. Eu acho que até vou resgatar o vídeo que eu fiz a manutenção aqui do capô, porque provavelmente esses defeitos podem ter a ver com o que eu fiz aqui por baixo, né, onde a peça estava mais prejudicada, né? Como aquele vídeo tem muito mais tempo do que o que eu fiz com o teto, porque o teto realmente foi um intensivão, né? Eu acho que, de repente, minha abordagem teria sido diferente aqui no capô, né? Mas é isso. Inclusive, essa questão de corrigir os defeitos, pode-se dizer que eu, de certa forma, já estou praticando. E vi que funciona aqui com o paralama. Inclusive, agora mesmo eu já fiz isso aqui de manhã, né? Ontem, quando eu lixei ali o capô, eu apliquei a massa com alguns defeitos que a peça tinha, né? Então, aqui era pouca coisa, mas aqui havia um defeito na massa que estava por baixo, que aí eu não podia deixar passar, corrigir aqui. E aqui era onde realmente a tinta tinha caído, né? Aqui, ó, uma marca, tá vendo? Esse ponto aqui a tinta caiu. Eu tirei, né? Protegi, passei primer e agora nivelei com a massa. Aí eu vim com a lixa, tudo lixa d'água, 220, depois a 400, depois a 600. E tá aí, tá resolvido, né? Aqui já tá pronto. Então, vamos começar a sincronização aqui com o vídeo. Lavei a peça toda. Estou começando para apertar o botão aqui tá massa, em 1, 2, 3, 4. Então, essa abordagem funcionou aqui. Então, vamos fazer ali no capô dianteiro. Não vamos nos precipitar, né? Já que as peças estão fora, esse é o momento certo da gente mexer. Porque depois que a peça está lá, aí é um pouquinho mais difícil. Bom, pessoal, então fiz a aplicação aí da massa. Vocês estão vendo aí, né? Então, peguei uma superfície um pouquinho maior, porque isso aí me dá espaço de poder corrigir qualquer defeito que tenha ali nos arredores. Corrigir também o defeito que tinha ali, ó, onde a tinta deu uma lanhada, né? E agora eu vou partir para o lixamento. Vai ser feito o lixamento com água. E uma preocupação que eu tenho aqui, ó, é que a massa ficou um pouquinho grossa, né? Então pode ser que afete um pouco a tinta que está embaixo quando eu for fazer o lixamento. Mas não tem problema. Como vai ser feito a repintura do primer, então mesmo que perca um pouco da tinta que está por baixo, então vai ter a repintura, né? Mas o ideal é que essa massa ficasse um pouquinho mais fina. Vamos lá?
Bom, então estou montando aqui a tinta e repare que aqui está mais ou menos na metade, tá vendo? Com a tinta, né, o primer PU e o endurecedor, tá? Lembrando que você vê o tamanho da tinta e o tamanho do endurecedor, então você já considera aí que a proporção deles aí é em torno de 1:8, né? É 1 desse para 8 desse. Então, já estando os dois aqui, que eles estão mais ou menos na metade, né? Se eu fosse fazer uma diluição de 50-50, ou seja, 100% de Tinder, eu encheria até o topo, né? Da última vez que eu preparei, eu fiz uma diluição em torno de entre 50% e 60%. Então, talvez eu considere aumentar um pouco essa proporção, né? Tá? Então, eu vou adicionando e mexendo aqui para testar. Lembrando que essa diluição é maior do que a padrão recomendada para quando for usar pistola de alta pressão, que é de 20% a 30%, se não me engano. Só que como eu estou com a pistola pulverizadora, então eu tenho que deixar ela mais fina, né? Então vamos fazer isso para ver se eu corrijo aquele problema que deu da outra vez que eu apliquei lá no capô dianteiro. Então eu estava preocupado com relação às nuvens, né? Mas parece que o tempo está mais limpo agora, né? E agora temos aqui, ó, uma nova base para o capô, que facilita bem melhor a parte anatômica aí e ortopédica também para eu poder aplicar. Então, quero preservar mais as minhas costas aí e também a questão da aplicação da tinta em si. Então, vamos ver se minha diluição vai funcionar melhor do que da última vez também. Bom, então pessoal, hoje é um novo dia, um novo dia, e a gente vai ter aqui o resultado do trabalho que foi feito ontem, tá? Então ali, ó, parte que estava mostrando ali o preto fosco vinílico estava por trás, então já foi coberto, né? E ainda dá para ver rastros do que está por baixo, mas ó, tá bem fino, percebe que tá fino? Mas tá liso. Só que fino, né? Vou explicar o porquê disso, mas de qualquer forma, ó, a pintura tá bem lisa, né? Fico até receoso de seguir lixando depois da aplicação que eu fiz, mas eu acho que eu vou fazer por causa disso aqui, ó, que isso aqui ficou, né? Então talvez eu comece pela lixa 600, não pela 400, mas pela 600, talvez até depois a 1000, né, que é mais fina ainda, que seria usado para tinta final, né? Mas o que aconteceu? Eu falei a respeito da diluição, né? E aí, conforme eu pistolava aqui, né? Deixa eu pegar a pistola. Lembra que a peça já estava toda com a cor do primer, né? Que é parece um cinza, né? E conforme eu pistolava e tal, né? Eu filmei, a cor não mudava, né? Era incrível, parecia que não saía nada, que estava travada aqui a tinta, né? Que a tinta tinha entupido, que estava grosso e tal. Então eu cheguei e decidi testar, né? Testei ali na parede, ó, que a parede tá cinza, só brincadeira, já é a cor dela. Mas aí eu também peguei, aqui ó, aí eu vim aqui com a garrafinha que tinha, ó, e testava, né? Eu vinha e pistolava aqui na garrafinha e pintava mesmo, saía normal, entendeu? E eu não entendia nada, saía normal, você via a tinta aqui, né? Mas quando eu vim aqui
não saía, aqui continuava preto, né? Continuava preto aqui e tal. Então eu seguia diluindo mais, né? Limpei com o thinner puro, né? Mas eu, quando testava ali na garrafinha, saía normal. Então, sabe que foi uma coisa meio abstrata. Eu ia fazendo isso aqui, então eu tinha que confiar que estava sendo pintado, né? Mas eu não tinha como ter certeza absoluta, né? Então, isso é um trabalho assim bem psicológico que eu vou ter que me preparar para as próximas vezes que eu for aplicar primer. Eu desconfio que para a tinta final vai ser mais fácil, né? Mas aí para o primer, para a pistola pulverizadora, eu ainda estou enfrentando esses obstáculos aí, né? E, e aqui eu sigo tendo esses problemas onde estava o problema anterior, que foi onde eu apliquei a massa, e aí voltou a sair. E aí eu fui aplicar o primer de novo para cobrir e continua dando esses craquelados aqui, que foi o pior, mas aqui também tem umas imperfeições que eu queria cobrir com a massa, né? Então, se eu for cobrir com a massa, né, então vai ter que ser muito fino, né? Bem fino mesmo, né? E essas falhas que estão aqui, eu não ia tirar, porque elas vêm no vinco e são muito difíceis de acertar, né? Mas eu também vou fazer um experimento aqui nessas partes, né? Para ver se eu consigo atenuar, né? Bom, os desafios aí. Bom, então aqui já fiz a aplicação da massa poliéster nos pontos onde tinham dado desnível, inclusive algumas peças no vinco. E perceba que agora ele está bem superficial, está bem rente à peça, né? Então, aquilo que eu falo, quando a gente está nesse ponto, por exemplo, já no momento que a gente já vai aplicar a tinta, então esse é o padrão que a gente quer alcançar, né? Se eu tivesse feito isso desde o início, eu não precisaria ter que repintar de novo. Mas vamos lá, né? Então a gente está aqui justamente para mostrar os acertos e também os erros, né? Então o que eu fiz, né? Então, usando a espátula, eu gosto dessa que ela é bem retinha mesmo, né? Você vem ali com a massa, né, preparada, já catalisada, passa na peça e ele vai formar um certo nível, né? Tipo assim, um nível assim bem fino, né? Daí você vai vir com outra espátula, deve ter duas, né? Você vê que tem algumas, né? Essas estão aqui porque eu usei, essa aqui eu não usei, então por isso que eu estou usando aqui para exemplificar. Então você vem bem rente, né? Pode ser encostando mesmo, você encosta na peça e vai puxando assim com a espátula dentro, tocando a peça. Porque aí o que ficar é porque pegou na onde está desnível, né? Então amanhã, quando estiver seco, né, eu vou poder vir com a lixa 600 e sem molhar muito, tá? Não vou precisar molhar muito a peça. Né? De repente eu até faço o seguinte, eu molho só a lixa, né? No caso lixa 600, não vou nem passar para 400, que agora está bem superficial, né? Então nem molhando a peça, vamos ver se vai funcionar, tá? Mas você vê que parece até que já foi lixado e não foi. E o que temos aqui, ó, que eu também limpei, ó. Também limpei bem, ó, tá? E porque, assim, né? Por que não, né? Se por acaso tiver oportunidade, né? Custa nada deixar essas duas peças aí prontas. Muito bem, dia seguinte, massa seca, tá? E tá bem superficial. Olha como tá superficial, né? Então, minha abordagem agora vai ser a seguinte. Eu tô aqui com a lixa d'água a 600, ainda tem uma 1200. Você vê o cuidado que eu tô tendo aqui, né? Não molhei a peça ainda, né? Mas eu vou fazer simplesmente assim, ó, só dando uma borrifada de leve, ó, tá? E eu já tenho um pano seco aqui, que eu já venho logo em seguida depois com o pano seco para ir secando, tá? E aí a gente vem com... Eu vou tentar aqui, ó, com a 600, só passando de leve, assim, ó, tá vendo? Coisa bem simples, né?
Como é que será que fica a 1600? Vamos ver a 1600? Como fica? Ah, tá aqui, ó. Desculpa, 1200. Ó, e é 1200 muito mais fino, né? E tá aí, ó. Já tá. É só o que a gente precisa. Já foi. Tá? Então vou repetir com os outros pontos aí. Bom, pessoal, então estamos aqui nos preparativos, tá? Eu aqui com a camisa da Kombi. E o que eu tenho aqui na mesa? Então, estamos aqui com a lata da tinta PU, e aqui essa lata é um endurecedor. Então a proporção, que é 2 partes de tinta para uma parte de endurecedor, e a diluição do thinner recomendada entre 20% a 30%. Que, como eu sempre falo, né, como eu estou usando a pistola pulverizadora, eu devo aumentar aí para 40% a 50%. Tá? Então, ó, aqui tá, para ter uma ideia da cor da tinta, tá? Cor final que nós vamos ter aqui nas peças. Tá? Então, o capô está aqui já na posição. Por hora, essa foi a melhor posição que eu consegui achar para o capô. Eu imagino que vai ser mais produtivo para a pistola. E aí, uma coisa que é importante ressaltar, né? Eu não tinha citado antes, né? Mas por que é tão difícil conseguir uma posição boa para o capô? Porque assim, quem é do ramo, que é profissional, utiliza uma ferramenta ou constrói a ferramenta que se chama rotisserie, né? Que a rotisserie, que eu não sei por que tem esse nome, acho que porque deve achar que parece uma grelha, ele tem a função, né, de você segurar as peças, né? Então ele prende as peças com determinados pontos ali de fixação, né? E aí você consegue deixar a peça bem posicionada para você poder fazer a pintura. Como aqui é no quintal de casa, né? Então é o melhor que eu posso, né? Então tentei de várias formas, mas eu acho que essa aqui vai funcionar bem. Né? 1, E 2, temos aqui 3, também, ó, 4. só pelas dúvidas, né? Já estamos com os paralamas dianteiros lá, né? Porque vai que, né? Vai que, vamos ver, não prometo nada. Bom, pessoal, então estamos aqui com o capô pronto para receber a tinta definitiva, né? Então estou aqui com a solução desengraxante automotivo do nosso patrocinador lá de Nova Friburgo. Brincadeira, ele não é nosso patrocinador não, mas eu faço a propaganda assim mesmo. E aí eu peguei a tinta e fiz o teste aqui, esse pedaço de madeira aqui que está sem uso, né? E eu tô vendo que a gente está com alguns problemas técnicos com a nossa pistola, que talvez seja um pouco problemático aqui para poder fazer a pintura, né? Mas não tem problema, vou demonstrar aqui o iniciozinho como vai ser a aplicação, tá? E vocês vão ver passo a passo aqui o trabalho que eu vou fazer. Então eu vou aproveitar para demonstrar enquanto eu faço a pintura. Então, vamos ligar aqui a pistola pulverizadora, tá? Então, ó, vamos preparar para pintar, tá? Ó, veja que está saindo um jato bem fino, né? Não era para ser assim, né? Eu acho que a pistola está com algum tipo de problema que eu vou ter que verificar mais tarde o que está acontecendo, fazer um exame mais minucioso, mas veja bem, ó, o trabalho que eu faço é esse, eu vou aplicando e vou movendo a pistola, né? Aplico e movo a pistola. Aí você vê que a tinta está saindo pouco, está pouca vazão, mas de qualquer forma está saindo. Então eu vou trabalhar assim mesmo, vai levar um pouco de tempo, está um pouco tarde, então talvez não dê para eu dar minhas 4 demãos que eu estava programando, mas vamos lá. Mais importante também é essa base que eu preparei. Essa base que eu preparei está melhor para aplicar tinta, né? Então você vai fazendo assim, ó, você vai aplicando e vai movendo a pistola. Aplica enquanto move, que é para não acumular em certas regiões, que pode acumular mais tinta em outros lugares em relação a outros. E ele tem que ficar uniforme. Bom, depois de muita luta, tá aí a primeira demão. Tá, dá trabalho, hein? Que a peça é grande, hein? Mas é isso. Tá aí
primeira demo, né? E aí, o que vocês acharam aí? Bom, vamos arrumar um pouco de coragem para atacar ali os paralamas também. Bom, é isso aí, pessoal. Então, passou-se um dia, a tinta já está seca, podemos ver agora o resultado. E aí, o que vocês acham? Será que deu bom? Vamos dar uma olhada. Ó, então tá aqui um dos paralamas, paralama dianteiro. E aí? Parece que ficou bom o resultado, hein? O que vocês acharam? Aqui, ó, esse aqui é o paralama traseiro, que eu pintei em 2018. A situação que tá. Também não tá ruim não, pena que a pintura já tá quebradiça, que a gente vai consertar e repintar de novo, para eles ficarem tudo assim, nesse nível, né? Tá? A gente vê de perto aí, tá? Como é que ela tá, né? E agora o processo que segue é o lixamento. Só que o lixamento é um pouco diferente do lixamento do primer, que é o lixamento muito mais fino, né? Então, se o lixamento do primer era na faixa de 400, 500, 600, o nível da lixa, né? A gramatura, né? Agora, a da tinta final passa a ser no mínimo de 1000, e aí 1200, 1500, até 2000, 3000. Eu nunca vi 3.000, talvez 2.000 eu tenha visto, mas 3.000 eu nunca vi. Mas eu tô aqui, eu acho que eu já tenho de 1.000, 1.200 e 1.500. Então, a gente já vai passar para o lixamento. E aí, ó, a função do lixamento, como falou, é apenas de poder nivelar pontos onde a pintura não ficou uniforme. Dificilmente a gente vai conseguir corrigir algum defeito que a peça já tenha. Se tentar corrigir, corre o risco de perder a tinta e vir o que estava por baixo. É isso que eu quero evitar, porque se isso acontecer, aí eu vou ter que repintar, né? Então é um processo delicado. Eu vou buscar o máximo possível apenas como se eu alisasse a lixa sobre a peça para depois passar para a próxima. Então eu vou tentar o mínimo possível e vou mostrar como é que vai ser. Agora você deve estar se perguntando, cadê o outro paralama e o capô? A gente vai dar uma olhada também neles, como é que ficou. Muito bem, então, dia seguinte, depois de 2 demãos, esqueci de falar, foram 2 demãos, tá? Ficou assim a peça, tá? Aparentemente está um pouco visível o trabalho que foi feito lá, você vê que isso é o que pode acontecer em muitas peças que você vê na rua, onde o trabalho de base acaba que fica gerando um pouco de estria, digamos assim, né? Vamos olhar mais de longe, tá? Então foram 2 demãos. Não tinha como ter mais, poderia ter tido 3 demãos talvez, mas já estava muito tarde, começou a ficar escuro, então foram 2 demãos. Então vamos proceder ao lixamento para ver se a gente consegue melhorar aquilo ali. Aquilo ali parece que é o mais que me preocupa mais a princípio, né? E outra coisa também, eu falei com relação à medida, né? Bom, então aqui, ó, eu falei que ia usar 2 dessa para tinta. No fim só precisei de uma dessa e deu e sobrou. Deu e sobrou para o capô e os 2 paralamas, né? Então ainda vou contar mais uma coisa, né? Uma latinha dessa aqui de tinta é bastante coisa, tá? Porque depois disso ainda vem até aqui mais ou menos de endurecedor, né? Até a metade.
e mais ou menos até aqui também do Tinder, né? Para ter uma diluição aí de 30% a 40%, que é o que eles pedem, né? Só que assim, o problema que aconteceu é que quando chegou na segunda demão, começou a vir uns resíduos que estavam parecendo meio sólidos, como se a tinta começasse a endurecer. Então, é uma experiência que a gente vai aprendendo aí, trabalhando. Eu acho que da próxima vez eu devo fazer assim, eu devo fazer uma catálise, aplicar em todas as peças que precisa e depois fazer uma nova catálise para a segunda demão. Ou, se for fazer 4 demãos, então para a partir da terceira, né? O negócio é que demora, tá? Isso aqui levei meia hora para cada demão, para o capô. Tá? Mas é um processo que eu ainda estou desvendando algumas coisas dessa pistolinha aqui, né? Não vou adiantar agora, porque eu prefiro consolidar antes de dar dicas aqui. Por isso que eu não falei muito sobre o processo. Então vamos lá, vamos partir também para o lixamento aqui do capô, e já eu mostro como é que ficou o resultado final. Muito bem, então já procedi aí ao lixamento. Foi com a lixa 1200 e 1500 em seguida. E nós vemos agora a pintura fica bem uniformizada, né? Então conseguimos aí uniformizar a pintura e, enquanto eu lixava, os pontos que deram ruim. Esse aqui, bem na ponta, né? E aqui nesse aqui, também aqui na ponta. Aqui e aqui, né? De resto, não tive problemas. Então, ao que parece, o que deu aqui pode ter sido alguma coisa a ver, não sei, especulativo, né? Por conta aqui dessa posição onde fica onde ele encaixa ali na carroceria. Normalmente aqui fica bem prensado, às vezes dá uns craquelados, né? Mas não sei, pode ter sido, enfim, aleatório, mas se percebe que nos dois casos foi também aqui junto, tá? Mas isso aqui a gente vai resolver depois, né? A gente não deve ser um caso de uma repintura, deve ser um caso de tá me faltando a palavra aqui, o nome, né? Retoque, né? O caso de um retoque. Vamos ver se só o retoque funciona, né? E qual o melhor momento para a gente fazer o retoque? Então vamos lembrar que aquele rapazinho ali, que é o paralama traseiro, supostamente ele não precisaria entrar na reforma, porque ele já está na cor final. Mas ele está cheio de defeito que eu estou ajeitando também, né? Em algum momento ele também vai ser repintado, tá vendo ali, ó? Várias coisas que ao longo da história, desde que eu pintei em 2018, aconteceram aí. Então, quando eu for repintar a peça, aqui sim, eu vou repintar a peça toda, né? Porque a pintura é de 2018, então já está desgastada, diferente daquela que eu pintei ontem. E aí, quando eu for fazer aqui, eu faço lá, né? É a estratégia que a gente tem até o momento. Agora, vamos olhar mais de perto
esse grandão aí. Esse grandão aí que eu tô curioso. Bom, pessoal, então os paralamas dianteiros e o capô dianteiro já devidamente lixados. Faltou a gente acompanhar o resultado final do capô dianteiro. Vamos ver como é que ficou? Aí está. Bom, então temos aí já todas as peças que foram pintadas na tinta já final. E aí a gente já começa a ter um deslumbre, né, do Fusquinha, da reforma do Fusquinha, como ele vai ficar. Embora hajam ainda ajustes a serem feitos. Mas vamos ver esse grandão aqui, né, que era quem mais me preocupou no início. Estou comparando como ele estava quando eu trouxe para cá, né, com a tinta preto fosco vinílico, com como ele está agora, né, dá para ver que é uma diferença assim, muito grande e um resultado para mim bem satisfatório. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Por hoje é isso e aguardem em breve mais capítulos aí da reforma do Tório.